Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Kleber Paganelli e quero compartilhar com você aqui uma dica de direito constitucional, em especial você que vai prestar concurso aí na área de segurança pública, tá? Vou falar sobre a possibilidade de eleição de algum militar. O militar pode ser eleito para algum cargo? Ele poderia ser prefeito, vereador, deputado, governador, presidente da República? E se sim, quais seriam as consequências disso? Estou falando aqui, vejam, do artigo 14 da Constituição, especificamente no seu parágrafo 8º. Diz a Constituição o seguinte: o militar alistável é elegível. Então, o militar que já tiver se alistado eleitor pode ser eleito, atendidas as seguintes condições. Bastante atenção aqui. Áreas de segurança pública, militares em geral, cai muito esse dispositivo aqui, tá? Vejam, artigo 14, parágrafo 8º, inciso 1º. Se o militar contar com menos de 10 anos de serviço, ele deverá afastar-se da atividade. Vejam, isso aqui é bastante sério, né? Porque o militar tem que pensar bem se ele realmente quer se candidatar, ser vereador, prefeito, governador, enfim. Porque a consequência será o quê? Afastamento. Ele tem que deixar a carreira militar. A Constituição não diz, mas isso é jurisprudência do Supremo. Vejam, esse afastamento é definitivo. Ele opta ou por seguir na carreira militar, ou então ele vai se candidatar ao cargo que ele pretende, né? E segue a vida lá no cargo eletivo, caso ele venha a ser eleito, porque pode nem ser, né? Então, essa é a consequência para quem tem menos de 10 anos. Tem que se afastar-se da atividade. Agora, o militar que tiver mais de 10 anos, olha a vantagem que ele tem. Ele será agregado pela autoridade superior. É como se a condição dele de militar ficasse suspensa. E aí, se ele for eleito, ele passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. O que equivaleria, entre aspas, à aposentadoria. Essa é a vantagem do militar que tem mais de 10 anos. Se ele for eleito, ele vai para a inatividade. A partir de quando? Diplomação. Não cai na pegadinha de prova que diz que é a partir da posse, ou que diz que é a partir da data da eleição. Enfim, é da diplomação. Então, se ele for eleito, né? Mas e se ele não for eleito? Bom, cessa aquela suspensão, digamos assim, e ele volta e continua exercendo a atividade militar normalmente. Essa é a vantagem dele ter mais de 10 anos. Cuidado que é uma regra bem específica para militares, né? Tivemos agora bem recente o concurso da PRF, a banca é a CESP, naquele estilo certo e errado, e aí falou o seguinte: policial rodoviário federal que tem mais de 10 anos de serviço, e aí ele reproduziu esse dispositivo aqui. Se ele for eleito, ele passará para a inatividade no ato da diplomação. Praticamente copiou o inciso 2 aqui do parágrafo 8º. Só que detalhe, a questão dizia policial rodoviário federal, isso não se aplica, né, para os policiais, para a PRF, é para militares. Artigo 14, parágrafo 8º, inciso 2º aqui, é o que estou falando, né? Então, cuidado. Essa é uma regra que cai com bastante frequência em prova. Até uma rápida observação. Tivemos aqui em Santa Catarina, em 2015, o concurso para soldado da PM, da Polícia Militar do Estado. E aí, você sabe que o edital ele traz o conteúdo programático que você tem que estudar para poder se preparar para a prova. Então, lá em Direito Constitucional, eles descreveram qual seria o conteúdo programático. Mas não tinha lá direitos políticos, por incrível que pareça, não estava no edital. E a prova cobrou uma questão exatamente tratando do artigo 14, parágrafo 8º. Estamos falando de direitos políticos aqui. O artigo 14 da Constituição, ele começa justamente os direitos políticos. E aí, é uma questão boa. Lá naquela prova a questão estaria bem assinalada, se eu não me engano, ele deu como resposta o inciso 2 também, o que tiver mais de 10 anos, se for eleito, passa para a inatividade a partir da diplomação. Pois é, só que aquela questão ela teve que ser anulada por quê? Porque esse assunto, direitos políticos, não estava no edital. Percebeu? Se for cobrado algo na prova que não estava no edital, a questão tem que ser anulada. E se a banca não anula, você entra com ação judicial, porque esse é um dos poucos casos que o judiciário anula a questão de prova. Porque aqui nós estamos analisando os pressupostos de legalidade, não é? O edital faz lei entre as partes. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Se ele cobra algo que não está no edital, a questão tem que ser anulada.
Beleza? Então, foco no artigo 14. Todo o artigo 14 ele já é importante, tá? Esse dispositivo aqui cai com bastante frequência em prova. Ok? Vou ficando por aqui. Bons estudos e até mais.